primeira crença do sucesso, ela, na verdade, é que tudo acontece por uma razão e um fim. E ponto, isso nos serve. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas de sucesso, elas têm a estranha capacidade de focalizar o que é possível em uma situação e os resultados podem vir dela. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas, elas acreditam que não importa quão negativo seja o retorno que elas estão recebendo do ambiente, elas pensam em termos de possibilidade. Você nunca vai ter um retorno 100% positivo, e aí casa muito com o que a gente falou sobre o ambiente em que a gente vive, fortalecer e gerar ou não as nossas crenças, né? Então, não importa o retorno, o feedback negativo que essa pessoa tenha do ambiente onde ela está, ela consegue, de uma forma ou de outra, pensar em termos de possibilidade. Quais são as possibilidades que eu tenho, considerando o que está me sendo proporcionado pelo ambiente onde eu vivo? Elas pensam que tudo acontece por uma razão e isso não a satisfaz. Ela não fica procurando o chifre em cabeça de cavalo, ou como eu gosto de falar, pelo em ovo, né? Acredito que toda adversidade, no fundo, ela contém a semente de uma possibilidade, de um benefício equivalente ou maior àquele ali que ela está tendo. Então, o que a gente tem que acreditar? A gente tem que acreditar que quando uma coisa acontece, ela acontece por alguma razão e ponto. A gente não tem que necessariamente querer entender por que aquilo aconteceu. O que a gente tem que olhar é o seguinte: bom, se isso aconteceu, então eu vou atuar da seguinte forma. Esse é um princípio básico do discernimento. Se, então, eu não tenho como mudar, aquilo já aconteceu, né? Então, pense na vida, digamos que deu errado aquela promoção que você queria, ou você não conseguiu fechar aquele contrato que você esperava, a gente pode até ficar magoado, a gente pode ficar frustrado, né? Só que o que acontece? A gente pode sair até para encher a cara, né? A gente pode lastimar, vou sair, vou encher a cara, a gente pode culpar os outros porque estão errados ou porque não entenderam a verdadeira vantagem de promover, de me promover ou de assinar o contrato, ou a gente simplesmente pode não culpar ninguém. A gente tem esse costume, né? Avaliar, a gente pode, ao invés de culpar e procurar uma situação que justifique aquilo que aconteceu naquele ambiente e que me gerou aquela frustração, eu posso olhar sobre um outro prisma, avaliar onde nós erramos, aonde eu errei, aonde eu poderia ter feito melhor, se não erramos em nada, né? É preciso muita disciplina para sermos capazes, e é isso que a gente precisa entender, de refazer os nossos passos, aprender lições penosas com as coisas que não acontecem, reparar falhas e dar uma boa olhada e verificar que dentro disso tudo pode haver novas possibilidades. E a gente não está acostumado com isso, né? Pense em suas crenças. Geralmente você espera que as coisas funcionem bem ou mal. É uma pergunta. Você espera que tudo vai dar certo? Você quando olha uma situação no seu trabalho, no seu dia a dia, você vê potencial em uma situação ou você vê os obstáculos dessa situação? Então, a gente tem que ficar sempre atento e entender que alguma coisa aconteceu por uma razão, enfim, e ponto. Isso não serve. E quais são as possibilidades? Quais são os aprendizados que eu posso tirar de cima disso? Isso é uma crença que nos facilita a vida. A gente sempre tem o costume de querer estar procurando qual foi a causa daquele problema ou a causa do porquê aquilo não aconteceu. Mas a gente olha a causa não olhando para a gente olha a causa olhando para o externo, porque é mais fácil. Porque quando eu tenho que partir do pressuposto que eu tenho que olhar para mim e verificar se eu fui esforçado o suficiente, se eu fui disciplinado, se eu fui comprometido, o que eu poderia ter feito diferente, até no relacionamento isso acontece. A gente costuma sempre olhar o defeito dos outros, ver qual é a culpa dos outros no relacionamento, principalmente quando ele não dá certo. Agora, eu paro para pensar e olhar para mim mesmo e verificar onde que eu estou errando, o que eu estou errando. E aí eu quero deixar, o colega aqui, o Fatione, falou, faz tempo que percebi que ser positivo faz bem e faz muito bem, né? Você ser positivo, ele é excelente para você do ponto de vista fisiológico, inclusive, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem que entender que o primeiro passo para mudar isso é reconhecer,
né? Evitar que essa crença de que as coisas acontecem por uma razão e ponto, nos ajuda a evitar que a gente tenha crenças que limitam os nossos passos, né? Que criam passos limitados. Líderes, geralmente, são pessoas que podem ir no deserto e ver um jardim. Quem acha isso impossível, vai olhar o que foi feito em Israel. O povo planta tomate no deserto. Se eu chegasse para você e te desse um pedaço de terra que fosse só deserto, o que você ia falar para mim? Putz, a minha vida é ruim, a minha vida é isso, porque o que me deram foi isso daqui. E aí vem aquele velho ditado que a gente fala, né? Se a vida te dá laranja, faça uma laranjada. Eu costumo falar, se ela te dá laranja, faz uma limonada. Porque você tem a capacidade de até mesmo mudar a tua realidade. Então, aproveite isso, aproveite essa crença de que as coisas acontecem por uma razão e fim, e isso nos serve. Eu não preciso ficar achando justificativa do porquê que aquilo aconteceu, o porquê que aquilo foi daquela forma. Eu preciso, sim, tirar um ensinamento de em cima daquilo ali. Eu preciso tirar o seguinte ensinamento. Bom, se aconteceu dessa forma, aonde foi que eu poderia ter feito diferente? Para que eu não erre mais para frente.